Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História do 9º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e junto conosco nessa nossa aula está o nosso professor intérprete de Libras, Jeremias. Vamos lá? O que a gente vai aprender hoje? Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender sobre a Primeira Guerra Mundial. Lembra da aula passada que a gente falou dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial? O que é que vai acontecer nas potências, os movimentos e os sentimentos das potências e as políticas de aliança, a corrida armamentista, tudo isso antes da Primeira Guerra Mundial. E também a gente viu na aula passada o motivo inicial da guerra, o estopim da guerra, e a gente vai trabalhar agora o desenrolar da guerra, o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lembrar da aula passada, então vocês vão saber responder. Qual é a data do início da Primeira Guerra Mundial? Quando a primeira declaração de guerra foi feita? Então, quando a gente lembra da data de início da Primeira Guerra Mundial, a gente está relacionado a um fato que vai acontecer um mês antes, que é o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914. Então, um radical sérvio chamado Gavrilo Princip assassina o príncipe herdeiro junto com a sua esposa lá na Bósnia. E esse assassinato vai dar início, por causa dele, vai dar início à Primeira Guerra Mundial, um mês depois, em 28 de julho de 1914. E aí, quem vai declarar a primeira declaração de guerra? Vai vir do Império Austro-Húngaro em relação à Sérvia. Por causa da política de aliança, a Sérvia, que tinha uma aliança com a Rússia vai declarar guerra contra o Império Austro-Húngaro, e aí vai ser tipo um efeito dominó, um declarando guerra contra o outro, e é o que a gente vai aprender nessa aula. Mas recapitulando o assunto da aula passada, a gente vê aí, eu mostrei essa tela na aula passada, que é aí o momento do assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando em território da Bósnia, por Gavrilo Princip, esse membro de um grupo radical sérvio, que defendia os ideais da Grande Sérvia, do pan-eslavismo. E aí a gente viu também as disputas imperialistas e os grupos nacionalistas na Europa daquele período, antes da Primeira Guerra Mundial acontecer. As disputas imperialistas era que a Itália, a Alemanha, que se industrializaram tardiamente, eles também queriam parte das colônias na África e na Ásia para poder escoar seus produtos industrializados e também pegar nessas colônias matéria-prima para a fabricação desses produtos industrializados. E o motivo inicial, que vai dar início aí à Primeira Guerra Mundial, vai ser justamente o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, diante relembrando esses acontecimentos antecedentes à Primeira Guerra Mundial, a gente vê aí a formação da política de aliança. Lembra dos dois blocos que se formaram? A política, a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, a gente vê aí na imagem uma cor mostarda, a Tríplice Aliança, que também é conhecida como as potências centrais, tá? Ela é formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, tá? E aí elas ficam conhecidas, a Tríplice Aliança, como potências centrais, porque está bem aí no meio, centralizado entre a Tríplice Entente, formada pela Rússia. No outro lado, a gente vê aqui a França e o Reino Unido, tá? Então, essa aí, são as alianças, os grupos formados no início da Primeira Guerra Mundial. E a gente vê aí a Sérvia, logo aqui embaixo do Império Austro-Húngaro, de verde claro,
que ela era aliada, né, a Rússia era aliado aos sérvios. E essa política de aliança vai fazer com que uma nação declare guerra contra a outra após o assassinato de Francisco Ferdinando. Então, a gente observando novamente o mapa, lembra que o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra contra a Sérvia. Então, a Rússia vai declarar guerra contra o Império Austro-Húngaro. A Alemanha, por ser aliada do Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra contra a Rússia. A França, por ter aquela revanche, o chamado revanchismo francês, em relação à Alemanha, por ter perdido o território da Alsácia-Lorena para a Alemanha, ela vai também declarar guerra contra a Alemanha. E os ingleses, como são aliados dos franceses, vão entrar na guerra ao lado da França. Então, uma consequência de declarações, uma sequência de declarações de guerra de uma nação contra a outra, a gente vê aí no início da Primeira Guerra Mundial. E quando a gente vai falar de Grande Guerra, por que Grande Guerra? Porque a Primeira Guerra Mundial só vai receber esse nome de Primeira Guerra Mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Então, naquele período, antes da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial só vai acontecer em 1939, tá? Então, ela vai ficar conhecida antes da Segunda Guerra como a Grande Guerra. Professora, por que esse nome de Grande Guerra? Por causa da grande proporção territorial que vai envolver o conflito. Então, vai se formar aí várias frentes de batalhas, tá certo? E aí, a primeira frente de batalha vai estar justamente no lado, né, na frente ocidental. Lembra lá no mapa? A Alemanha contra a França e os ingleses apoiando os ingleses apoiando os franceses. E aí é a frente ocidental, né, o lado ocidental da Europa. Do outro lado, no lado oriental, a gente vai ver ali aquelas declarações de guerras no início, né, da Primeira Guerra Mundial. A gente vai estar lá o combate entre a Alemanha e a Rússia e a Alemanha, a Rússia contra o Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro contra a Rússia e contra a Sérvia. Esse daí vai ser a frente oriental. Então, ó, vários territórios, vários locais de conflito. Além desses territórios, mas aí a gente vai ver, ô professora, e a Itália vai declarar guerra contra quem? A Itália, nesse período, vai ficar neutra, tá? Neutra, ela não vai entrar em guerra no início, em 1914, mas ela vai entrar em 1915, mas não mais do lado da Tríplice Aliança. Ela vai entrar do lado da Tríplice Entente, ela muda de lado por promessas da Inglaterra de oferecer territórios aos italianos. Então, como o objetivo dos italianos, antes do início da guerra, era novos territórios, eram novas colônias, os ingleses prometeram isso a eles, então eles mudaram de lado. Então, continuando, a Grande Guerra, né? A gente, além desse nome de grande, vai ter a frente ocidental e a frente oriental, mas também vai ter conflitos no Oriente Médio, vai ter conflitos na África. As colônias africanas, que eram colônias dos países ingleses e franceses, eles vão destinar recursos às suas metrópoles, no caso, a Inglaterra e a França, durante a guerra, enviando soldados e matéria-prima para o abastecimento aí das tropas durante o conflito. Então, em relação às duas frentes que eu falei, que vai ser formada na Grande Guerra, vai ter aí a frente ocidental e a frente oriental, e nós vamos ver elas no mapa, ok? E aí, observando o mapa, na frente ocidental, a gente vê a França, a Alemanha, que vai fazer uma investida, que a intenção dos alemães era chegar até Paris. Os franceses se aliam com os ingleses por causa da política de aliança e barra aí o avanço alemão. Do outro lado, a gente vê lá a frente oriental,
né? Os alemães contra a Rússia contra os alemães, o Império Austro-Húngaro contra a Rússia contra o Império Austro-Húngaro e o Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. Isso aí são as frentes de batalha no período da Primeira Guerra Mundial. Estão entendendo o que é a guerra de movimento? Essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial, a gente vai conhecer como a guerra de movimentos. O que é isso, professora? Mas antes é um período bem curto, tá? Ela vai de agosto de 1914 até novembro de 1914 e ela vai ser marcada pelo imenso movimento dessas tropas. Então, as nações, elas vão enviar seus exércitos contra as nações rivais. Então, esse movimento, né, essa tentativa de avanço é que caracteriza essa fase, a fase de movimento das tropas. O envio dessas tropas no território inimigo para avançar e conseguir conquistar o território inimigo. Como a gente falou em relação à Alemanha no mapa. A Alemanha tenta ir pela Bélgica para tentar alcançar Paris, mas os franceses se unem com os ingleses e barra esse avanço na Batalha de Marne, tá certo? E os franceses saem aí, eles contêm aí o avanço do exército alemão e vai provocar uma mudança de fase, que vai deixar de ser a fase de movimento, né? Essa fase inicial, a fase de movimentos, e vai passar né, a ter a chamada Guerra de Trincheiras, que eu acredito que vocês já ouviram falar. Mas a gente vai falar desse assunto daqui a pouco. Então, eu trago para vocês aí na imagem uma foto da batalha dos franceses, a Batalha de Marne, né, os soldados franceses usando aí sua artilharia, né? E a gente vê aí o quê? Né? A primeira batalha e as forças inglesas e francesas segurando o avanço dos alemães. Agora, como eles vão segurar o avanço dos alemães em seu território? Fruto das invenções tecnológicas, tá? Então, os rifles, a metralhadora vai ser muito importante nesse período inicial da guerra, uma invenção inglesa que vai conter aí o avanço alemão em terras francesas. Então, esse uso, né, de armas mais potentes de destruição vai levar os exércitos a tomar uma outra estratégia de guerra, que vai ser a construção das trincheiras para sua proteção. Então, as trincheiras, além de garantir a posição, em não deixar o exército inimigo avançar, eles vão se proteger dessas armas potentes que vão matar muitos soldados com o uso da metralhadora, dos rifles, dos tanques, tá certo? Dos tanques não, os tanques vai ser em outra fase, perdão. As metralhadoras, as armas mais potentes, tá? Isso vai fazer com que se crie uma nova estratégia que é a chamada Guerra de Trincheiras. Então, a nova fase é a Guerra de Trincheiras. Vamos observar aí na imagem uma trincheira daquele período, como era construída, né? Você vê aí sacos de areia para proteção dos tiros de metralhadora, das armas potentes daquela época. E além das metralhadoras, a gente vai ver uma gama de desenvolvimento bélico naquele período, justamente fruto daquela corrida armamentista de produzir e fabricar novas armas de guerra e mais potentes para destruir o inimigo. Então, a gente vê aí que as trincheiras, elas garantiam uma posição, como eu já tinha falado. Então, respectivamente, cada exército ficava em uma posição. Então, na frente ocidental, os franceses, junto com os ingleses, cavaram túneis, né, formando as trincheiras de um lado, e do outro lado ficava os inimigos, os alemães, os aliados, e aí em outra trincheira. A terra que ficava entre as duas trincheiras era chamada terra de ninguém. Então, aquela terra ali era extremamente perigosa.
Por quê? Porque se um dos exércitos quisessem avançar, eles eram metralhados e alvo fácil, né, do inimigo. Então, nenhum queria se arriscar ficando aí estrategicamente em suas trincheiras, ok? E aí, falando um pouco das trincheiras, como era, elas tinham mais ou menos 2 metros de profundidade, 1,80 de largura, né? As trincheiras em si causaram uma situação muito complicada para os soldados daquela época, porque a gente tem que pensar o quê? Os soldados, quando saíram, né, naquela efervescência do nacionalismo, acreditando que seu país era o melhor, que estava mais equipado, mais armado, e que a guerra ia terminar logo. A guerra, né, que começa aí em agosto até novembro, eles achavam que no final do ano eles já estariam novamente em casa. Mas a Primeira Guerra Mundial não vai ser um conflito rápido, vai ser um conflito de 4 anos de duração. Vai de 1914 até 1918. Então, 4 anos de guerra. Isso vai fazer com que, quando acontece o quê? Vai acontecer chuvas, né? E isso vai inundar as trincheiras, os soldados vão ficar numa situação lamentável, porque eles têm que ficar naquelas trincheiras para segurar a posição e não deixar o inimigo avançar em seu território. Então, essa situação, né, vai ser bem lamentável, muita morte, a falta de água potável, a falta de comida, o convívio dos soldados com ratos, tá? Doenças por causa da lama, da chuva. Então, eles ficavam molhados e não podiam nem se aquecer, porque eles não podiam deixar as trincheiras. E a gente vê também aí que eles não se alimentavam bem, eles comiam comidas enlatadas, então eles não tinham muita força e proteção para resistir. Eu trago aí para vocês algumas imagens, né, desse período, dessa fase da guerra de trincheiras. Aí a gente vê aí, na primeira imagem, os homens usando máscara, que as máscaras vai ser por causa da invenção das armas químicas, então a proteção uma forma de se proteger dos gases, das bombas químicas. A gente vê aí o uso da metralhadora, tá? Que vai ser fundamental para dar início a essa guerra aí de trincheiras. Mostrando novamente aí as máscaras de proteção contra as armas químicas, a gente vê que até os cachorros usavam máscara para se proteger das bombas, né? Do efeito químico das bombas jogadas naquele período. Olha aí a cortina de fumaça, tá? Em um treino aí do exército germânico, no caso o exército alemão, naquele período, lançando aí gases tóxicos em relação contra a frente ocidental. Então a gente vê que as armas químicas vão ser desenvolvidas nesse período durante essa luta, durante a guerra de trincheiras. Veja o resultado das sequelas das armas químicas. Muitas vítimas das armas químicas vão ficar cegos, né, por causa da exposição daqueles gases nos olhos. Então, quem não usava aquelas máscaras, então tinha uma sequela. Veja aí a fila indiana de soldados sequelados por causa do armamento químico. A gente vê também uma invenção na Primeira Guerra Mundial, que é o lança-chamas, tá? Foi uma invenção alemã, tá? Mas era muito perigoso o uso do lança-chamas, porque além de ser inflamável, né, eles ainda tinham que andar com o cilindro de gás. E isso, o exército alemão, ele começou a soltar os detentos, os presos, os presidiários alemães, para poder se unir ao exército alemão naquele período e carregar esse tipo de arma, que era o lança-chamas, porque era muito perigoso, tanto para o exército inimigo como para eles próprios, porque se um cilindro desse estourasse, matava um monte de soldados. E aí eu trago para vocês um relato, tá, de um soldado alemão daquele período, o sofrimento que ele passa dentro de uma trincheira. Então ele escreve uma carta. Gostaria que vocês acompanhassem comigo essa leitura para a gente perceber, né, o sentimento que um soldado daquele período enfrentava dentro de uma trincheira da Primeira Guerra Mundial. Então vamos fazer essa leitura. A vida nas trincheiras era horrível.
Quando chovia, o que é comum na região, os túneis inundavam e os soldados tinham de lutar, comer e dormir por semanas com os uniformes encharcados, tudo molhado. Então, havia lama por todos os lados, às vezes atingindo até o peito dos homens. Eles não podiam manter-se aquecidos e as doenças se espalhavam, matando milhares de pessoas diariamente. Veja que situação. Então, os vivos sofriam com os piolhos, enquanto os ratos se alimentavam dos cadáveres. Veja a situação de um soldado de trincheira. O relato de convívio, isso durante anos, dentro de um buraco, convivendo com lama, frio, fome, cadáveres, rato, doenças. Então, algo que eles pensavam no início que ia ser rápido, que ia ser questões de meses, porque o seu exército estava bem equipado em relação à quantidade de armas, mas o outro também estava. E aí fez com que a guerra se prolongasse. E esse prolongamento da guerra vai gerar toda essa situação. Então, os que não morriam por arma de fogo, morriam por doenças, pela peste, né, espalhada por ratos, pelo convívio com cadáver, pela fome, pelo frio. Aí eu trago aqui a imagem de um soldado nessa situação aí, dentro da lama, e olha os pés dos soldados como ficavam. Veja. Olha aqui, 2 soldados carregando um corpo de outro morto, tá? Dentro da trincheira, e o outro caído ali, ferido, dentro de uma trincheira. Isso aí era a realidade do soldado dentro das trincheiras. Uma situação horrível, né? Lamentável e duradoura, tá certo? E aí eu trago para vocês um desafio, né? Vocês vão fazer uma leitura complementar. Vocês vão pegar lá o livro de história do 9º ano, na página 35, e vai fazer a leitura de um texto chamado Testemunho de um Combatente de Guerra. Vai fazer a leitura e vai responder as 2 questões desse texto, respondendo no caderno, ok? Então, gente, por hoje é só. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.